Queria chamar aqui na frente hoje para trazer a palavra do Senhor para nós, gente, um grande amigo meu, Cristiano Ferraz, um amigo que Deus me deu na época que eu estava no seminário, e a gente começou a caminhar juntos. Ele é lá da Igreja Batista Marapendi, ali na Barra da Tijuca, e tem sido um grande privilégio caminhar com ele, com sua esposa, Carol. Ela e a Malu, que está ali, está chegando. Seu irmão Dudu está aqui com a gente hoje também. Obrigado pela presença de vocês. E, Cris, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Na verdade, conhecer o Marquinhos foi muito bom nessa caminhada. Agora, pastor Marquinhos, né, pastor? Estive aqui quando ele foi consagrado e foi muito bonito. A minha filhinha que está por vir ali, ela ganhou uma Bíblia. Aí a primeira Bíblia foi do pastor Marquinhos. Deveria ser, né? Mesmo o pai aqui esqueceu de comprar uma Bíbliazinha, ela ainda não chegou, mas ele já pensou nisso. Então vocês estão bem cuidados duplamente, porque o pastor Marcos é uma pessoa sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo onde se conhece crente, Maracanã. Ali tu sabe se o cara é crente, se é pastor, se não é. E nós fomos num Fla-Flu uma vez. E aí o Paulo Vitor, né, o irmão do Marcos, estava com a gente, e aí sentamos assim, um perto do outro, o pastor Marcos ao meu lado. Era um Fla-Flu, eu como bom secador, né, que vascaíno sou, estava lá só para torcer para o empate. Olha lá, teve gente fazendo até casaca lá fora. E aí eu estava lá só para torcer por empate mesmo, né, para não dar certo para ninguém. E o pastor Marcos do meu lado, e acontecia cada coisa no jogo assim, absurda. Do pessoal da cambalhota, o Paulo Vitor quase caía lá no campo. E o pastor Marcos virava para mim, caramba, ele errou, hein? Aí tu vê, e depois saía gol contra o time, aí ele, rapaz, foi um golaço. Então você vê que vocês estão bem cuidados, o cara é manso no Maracanã, no gol contra o time dele, para você ver. Então vocês estão bem cuidados demais. Por uma questão só metodológica, eu não vou me apresentar agora, daqui a pouquinho, porque nós vamos fazer uma conversa aqui, mais do que uma pregação, mas um bate-papo. Então, a intenção não é concluir nada, por isso eu vou concluir primeiro, tá? A minha conclusão, e você tire as suas do nosso bate-papo aqui, apesar de parecer mais um monólogo, né? Só eu vou estar falando, mas sinta-se como se estivesse batendo esse papo, e que essa conversa ainda fique na sua mente, ainda quando você sair daqui. Eu uso o Rubem Alves para dizer o seguinte, ele falou: o importante da conversa são os pensamentos que ela provoca, e não as conclusões em que ela chega, porque quando se chega a conclusões conversando, acaba o assunto. E aí você tem que conversar outro assunto ou acabou a conversa. Então, a intenção aqui hoje é não acabar o assunto, tá bom? O que a gente vai estar falando aqui, eu espero que esteja no seu coração e aquecendo seu coração, sua mente, que você tire as suas conclusões, e as minhas são: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Essas são as minhas conclusões, porque você já deve estar familiarizado com o último censo de 2010, em relação ao número de cristãos no Brasil. E se você der uma olhada lá, somos 166 milhões de cristãos. Está certo, a maioria católica que vem caindo um pouquinho, e a evangélica avançando. 123 milhões, mais precisamente, de católicos, e também 43 milhões de evangélicos. A bancada evangélica tem 74 deputados, teoricamente pastores, missionários, bancada evangélica. E 14 mil igrejas são abertas todo ano no Brasil. Desse número eu até duvidei. Eu sei que a gente dá 3 passos, bate numa igreja, né? Eu não sei se é assim em Madureira, né? Lá no Recreio, pelo menos, a gente tem um território lá que deve ter um raio de 200 metros quadrados, que tem 4 igrejas. Assim, uma pertinho da outra. Então, esse número talvez seja certo do censo. 14 mil igrejas são abertas todo ano. E a conclusão que eu chego é: tem alguma coisa errada. Porque, ao mesmo tempo em que esses números avançam, a gente vai escutar qualquer noticiário à nossa frente, nós vemos que o da violência aumenta,
da morte de policiais, de civis. Nós vemos o número de desempregos. Nós vemos números alarmantes também crescendo junto, dentro da mesma sociedade. Ué, mas cadê essa galera? Cadê os 160 milhões que são chamados a fazer a diferença? E aí eu não estou falando deles não, gente, eu estou falando de mim. E também estou falando com você. Tem alguma coisa errada, a gente às vezes não sabe o que é. Quando, por exemplo, eu conversando com uma pessoa, numa ocasião, era uma entrevista de emprego, e aí para uma capelania escolar, e a coisa ia muito bem, até que ela me perguntou assim, mas vem cá, quantos membros tem a sua igreja? Aí eu falei, minha igreja tem 200 e pouco, mas vão 50 a cada culto. O hall de membro tem mais ou menos isso, mas vão 50. Parece que a conversa já ficou meio murcha. Porque hoje em dia você falar em número, né? Você fala assim, a minha igreja tem 2.000 membros. Aí o cara acha que a igreja dele é melhor porque tem 3.000 membros. E aí a gente fica achando que o número, ele também denota qualidade. E às vezes isso é meio perigoso. Porque o mesmo pessoal que acha que o número faz diferença, nossa, que nós temos que ganhar tudo, é o pessoal que não está prestando atenção que a relevância também tem que vir junto. Outros números também sobem, isso, gente, tem alguma coisa errada. E como nós estamos falando de trás para frente, eu quero falar um pouquinho do nosso querido Paulo, apóstolo, e colocar ele em contraste com essa mentalidade moderna das coisas. E aí, de trás para frente, eu tenho que falar do meu terceiro ponto, que seria o último. Mas ele acaba sendo o primeiro. Para isso, eu quero ler com você Filipenses 3, de 4 a 9. Só para entrarmos nessa palavra de Deus maravilhosa e que ela fale aos nossos corações através da vida de Paulo e que ela venha remexer os nossos pensamentos nesse bate-papo, nessa conversa e que esse assunto não termine aqui. Filipenses 3, do 4 ao 9, diz assim na minha versão. Dei um pulinho e começo lá no... Que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, está assim na Bíblia mesmo, não fui eu que disse, hein? Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Que Deus nos abençoe. Ponto 3. Paulo servia a Deus servindo a todos. Como vamos fazer uma conversa, uma trajetória em Filipenses aqui, e eu quis ler um pouquinho desse texto, que ele vem trazendo um pouquinho do que a gente quer trabalhar. Lá em Filipenses 1, 25, ele já diz assim, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e terem a alegria que vem da fé. Ele diz em ficar com todos. Paulo agora, no momento de prisão, escreve à igreja em Filipe. Ele não vê a quem escreve aqui, ele conhece, mas ele escreve a todos. E é com esses que ele quer estar. É com esses que ele quer continuar a boa obra de Cristo. Ele está preso, não sabe se vai ser morto, mas a confiança dele é de que em vida ainda estará com eles. E irá a todos sem distinção.
nessa grande viagem. E aí eu desconfio que talvez, e só talvez, a igreja por vezes escolhe, sem querer escolhe. Isso talvez seja um indicativo de que há alguma coisinha errada. Eu vou te dizer como escolhe. Às vezes a gente acha que é pouca coisa, mas é verdade. A gente conversando num último grupo pequeno lá em casa, a gente estava pensando, quem não é bem-vindo na igreja? Parece loucura pensar nisso, porque a gente acha, não, nossa igreja sempre recebe todo mundo muito bem. E aí a minha esposa, ela veio com uma fala que eu achei irrelevante. Ela falou assim, às vezes não é bem-vindo na igreja quem não está no padrão da igreja, da linguagem, da vestimenta. Pode entrar alguém sujo, vindo da rua, na igreja, e a gente se sentir meio, rapaz, está evidente que esse cara não pertence a esse lugar, mas é a ele que temos que ir. Quando Paulo fala que quer estar com todos, eu acredito que ele não faria distinção nessa fala, ele queria estar com todos. E talvez o que seja tão alarmante nos números muito grandes de crescimento, talvez a gente tenha estigmatizado alguns, como o judaísmo fazia com o leproso, por exemplo. O leproso não tinha lugar dentro da sociedade, a gente já sabe disso, porque ele podia passar a doença contagiosa. Mas às vezes a gente fica com um pouquinho de receio de lidar com o diferente, com o outro, com aquele que não parece conosco. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu tenho um imã para gente chata. Assim, a minha esposa, ela tem um pouquinho de dificuldade com essa questão. Porque, sabe aquela pessoa que não é por mal, mas ela é chatinha, sabe? Não conversa assunto legal e tal. Essa pessoa cola em mim. E quando ela começa a me contar as coisas, eu escuto. E ela está falando, ele tem paciência. Mas eu escuto, eu não sei se é algo meu. Ela tem um pouquinho de dificuldade com isso. Mas às vezes quando a pessoa sai um pouquinho do que é aquele padrão de gente que se dá bem com a gente, de que fala a nossa língua, que não usa roupas diferentes da gente, às vezes a gente olha e fala, ih, rapaz, eu não vou dar certo com esse cara não. Tomara que na igreja tenha alguém que se identifique com ele. Geralmente o para-raio sou eu, por onde eu passo. Mas é verdade, às vezes, esse número que deveria ser tão significativo, ele vai perdendo expressão quando a gente não vai a todos. Quando a gente não trata a todos com esse amor que Cristo dá no encontro que Paulo tem com ele, que transforma Paulo. Paulo não quer ir a alguns, a aqueles ou a esses. Paulo, ele abre o leque. Isso aqui não é só para o judeu, é para o gentio, é para quem quer. E Paulo, ele faz outro movimento aqui que é interessante, é meu ponto 2, que a gente está batendo um papo na contramão. Então, nesse ponto 2, eu tiro de Paulo aqui, nessa parte, que Paulo entendeu o verdadeiro valor da relação com Deus, e talvez a igreja brasileira como um todo não tenha compreendido assim como Paulo compreendeu. Não entenda na minha fala que de alguma forma eu generalizo a todos, mas também não excluo a todos dessa fala. Eu prefiro me incluir, para que de alguma forma isso aqui faça sentido e esse número seja relevante, e minha vida seja relevante. Mas Paulo entendeu o verdadeiro valor da relação dele com Deus. Ele vai dizer lá, no texto que lemos, 3, a partir do 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, sublinhei, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele entende que essa relação é incomparável. A que ele se refere? Ele faz uma descrição dele, da educação no judaísmo que ele teve, que nós lemos, do zelo irrepreensível, mas perto da relação que ele tem com Cristo,
Não é nada. A relação que ele tem com Jesus é tudo para esse cara. Nós vemos mais adiante, nessa conversa, que Paulo ele chega a dizer que morrer para ele era o quê? Era lucro, né? Porque o viver para ele era o quê? Era Cristo. Talvez a igreja brasileira trabalhe muito uma perspectiva que eu descobri que Albert Einstein, cientista, não tem nada a ver com a história, tem alarmado lá atrás. Ela sempre vem trabalhando a ideia de uma recompensa lá na frente de servir a Deus. Ou às vezes ela sempre vem trabalhando com a culpa e o perigo de não servir a Deus. E Albert Einstein ele diz assim: a condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo, aquele ponto lá, ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. Não é isso que está na relação com Deus, com Jesus. Não é isso que nos faz vir aqui. Não é isso que nos faz transformar a cada dia. O que nos faz é a própria relação com Ele. Não é porque depois daqui seremos recompensados com o céu. Não é porque eu morro de culpa e de medo de ser condenado. Mas é porque viver com Cristo é a melhor coisa que tem. E Paulo entendeu isso de verdade. O Rubem Alves, que eu falei no começo, ele vai dizer que amar é ter um pássaro no dedo. Você já deve ter escutado. Ele diz que quem tem um pássaro no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. E a relação colocada na culpa ou colocada na recompensa, ela parece que tira a liberdade. E Deus ele trabalha nesse amor que liberta. Nós somos esse pássaro que está à mão dele. Não é por obrigação, é porque a relação é muito boa, é transformadora. E assim ela transborda e alcança outros. O Rubem Alves é muito feliz nessa fala, porque me parece que o medo do quem fica pelo castigo. E aquele que quer ser recompensado, por muitas vezes vira um discurso de recompensa aqui, que não é o que eu estou dizendo. Só de viver a relação com Cristo, já somos recompensados. E o discurso da recompensa aqui é: se você estiver com Cristo, aí Ele vai te dar, aí vai acontecer, e aí isso acontece aqui e ali. Só que nós vemos na Bíblia que o sol nasce para todos. Mesmo sendo crente, cristão, vamos passar por muita coisa, mas a coisa mais maravilhosa é que a gente não vai passar sozinho. É Ele quem está nessa relação no meio disso tudo. E Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que o morrer já é lucro, porque a relação eu já vivo, e vou continuar vivendo. E viver tem que ser viver com Ele, porque é o que vale a pena ser vivido. É a melhor forma de ser vivida. E essa vida só vale assim. A gente desperdiça muita coisa. Quando a gente acha que essa nossa formação, como o Paulo tinha, como pessoa, o nosso emprego, as coisas que a gente tem, ele tem rivalidade com a presença de Deus, com a busca pelo Senhor, pelo caminhar com Ele. Isso não tem como rivalizar, isso acontece simultaneamente. Quem vive com Cristo já experimenta essa plenitude aqui. Jesus, ele, quando chegava num lugar, ele falava que o reino de Deus era chegado. Você lembra na Bíblia, né? É chegado o reino de Deus aqui. Ele não fala só do reino vindouro, que vai se completar, a gente tem certeza. Mas quando a gente carrega Jesus, a gente chega com o reino de Deus, que acontece aqui, que dignifica a vida das pessoas. O coxo já não é mais coxo, agora era curado. Vai, não peques mais, o reino é chegado. E a vida se transformava quando nós temos essa relação
com Cristo, sabendo que você carrega esse Jesus, que quando chega nos lugares, traz o reino, traz a presença de Deus, traz essa relação que faz a diferença, aí sim os números começam a se tornar expressivos, não são só números. Ponto 1. Paulo usou seu saber adquirido na sua vida para servir a Cristo. Por que eu digo isso? Muitos olham o texto, e eu dei ênfase na leitura quando eu falei, esterco está na Bíblia, está lá. Muita gente pensa que ele simplesmente pegou todas as experiências que ele viveu lá, antes do encontro com Cristo, jogou tudo no lixo, agora eu sei, vou aprender a viver daqui para cá. Só que esquece que Paulo, ele era, na lei judaica, ele era um fariseu, e tinha uma formação ótima. Ele não muda, ele não pega e joga tudo no lixo. Ele só vai mudar essa perspectiva dele e colocar Cristo nela. Às vezes eu vejo as pessoas se desfazerem de toda a sua caminhada, experiência, o que aprendeu, para viver com Cristo. Porque a partir daqui Cristo entrou, então eu sou outra pessoa e esqueço tudo lá atrás. Esquece o pecado, esquece o mau uso, esquece a forma ruim de viver. Mas pega tudo isso, esse saber adquirido que ele tinha, e coloca a serviço de Jesus. Quando você vê um homem desse cantando aqui na frente, como o André cantou aqui para a gente, você não tem dúvida de que esse cara nasceu para isso. Você olha, se eu pegar aquele microfone e tentar dar 3 gritos que ele deu aqui, eu acho que, por misericórdia, fica 1/3 aqui, só na misericórdia, porque ele soltar e o negócio afinado, né? Você vê que está fazendo o que deveria. E eu não vou me arriscar aqui não, tá? Para provar isso, que eu tenho certeza que sairia 2/3. Mas eu não vou me arriscar a fazer isso não. E Paulo, o cara, como um mestre lá, sabia de lei pra caramba, ele vai ser o cara que quando conhece a Jesus, dá o clique e fala, a lei, ela não consegue salvar o homem. Seguir a lei certinho, essa lei judaica, fazer as coisas como deve, ela não pode salvar o homem. Então essa salvação não é por mérito. Quando eu conheci a Cristo, Paulo diz, ela é por graça, como nós cantamos aqui, né? Falando da graça. Ele reconhece, nós somos incapazes de nos salvar, nós somos incapazes de merecer, é graça. E todo aquele saber dele o torna simplesmente o maior teólogo do Novo Testamento. Vai folhando sua Bíblia e vê quanto livro esse cara escreve, nessa mensagem inspirada por Deus, porque ele não pegou esse saber dele e inutilizou. A palavra que eles usam aqui, nessa tradução para o grego, é uma palavra que se chama skubalon. Ela tem uma ideia de refúgio, traz no começo, que é um excremento humano, não serve de nada. Aí na modernidade a gente começou a colocar como esterco na nossa tradução em português. E aí eu fiquei pensando comigo, o esterco para mim não serve muito não. Mas pergunta ao agricultor se serve para a terra. Ele tem alguma utilidade. Então ele pega o que seria inútil agora, o que ele não está nem aí para aquilo mais, porque agora ele não usa a lei dessa forma. Agora Cristo, que com a graça o salvou, é aquele que faz toda a diferença na vida dele. A lei, ela não pode salvar, mas ele pega aquilo como adubo, como esterco também, que preparou o solo dele como pessoa para dar frutos como ele deu. Ele vem dar frutos como ele deu, porque essas experiências que ele teve anteriormente foram colocadas à disposição do reino de Deus. E é isso que faz toda a diferença.
E aí eu já estou caminhando para o começo desse sermão. Eu estou caminhando para o começo desse sermão, porque agora eu preciso me apresentar a vocês. Estou falando, eu não me apresentei. Não foi por falta de educação, mas é para dizer o seguinte, que meu nome é Cristiano Gomes Ferraz, alguns chamam Cris, tenho 31 anos, sou casado com essa linda moça que vai ficar de pé, não está gostando está fazendo assim, ó. Vocês notaram, essa barriguinha não é de gordinha, não. Eu vou ser pai da Maria Lourdes, a Malu que está lá. Vai vir bonita igual a mãe. Que venha gente boa igual o pai. Não precisa aparecer. Hoje, eu sou líder de jovens na Igreja Batista Marapendi. Bacharel em Teologia, agora mestrando pela PUC. Começando a caminhada acadêmica, a lecionar em curso livre de Teologia na Faculdade Sul-Americana, mas antes disso tudo, eu precisei também pegar algumas coisas e usar de uma outra forma. A experiência anterior que eu tive e usar de uma outra forma, que adubou esse solo aqui, preparou para que desse fruto. Em 2013, eu tomei a decisão, eu então, atleta profissional de futebol, por alguns anos, eu só sabia fazer isso, gente, chutar a bola. Só isso. Ou eu achava. Com 14 anos eu tive um chamado de Deus, mas Deus falou assim, calma, o solo não está pronto. Segura esse negócio aí, porque se você já teve essa experiência de se sentir chamado por Deus, você acha que é na hora, né? Você fica querendo correr, igual jogador de futebol mesmo, querendo avançar e tomar decisões, e servir, e fazer o melhor. Deus falou, calma. Continuei jogando futebol, me tornei profissional, apanhei da vida, morei em 2 países, conheci muita gente boa, muita gente ruim, conheci religiosos de outras religiões, que são pessoas maravilhosíssimas, que eu nunca mais vi igual. Conheci homens de Deus incríveis, incríveis, tão semelhantes com Jesus que me confundia, e ela não me deixa mentir. Conheci também muita gente que diz que conhece a Deus, mas que não nos ajuda em nada nessa caminhada. Tive no meio do futebol por tanto tempo, até que em 2013 tomei a decisão em que um monte de falou assim, você é maluco, você é doido. Porque no futebol você chega a uma certa idade, com 25, 26 anos você ganha uma rodagem, já tinha passado na Grécia, na Dinamarca, em alguns clubes aqui no Brasil, que você não fica mais desempregado. As pessoas já te conhecem, você vai ser contratado, e a parte ruim passou, já te conhece, e foi nessa parte que eu resolvi parar de jogar. A pessoa falou, mas agora? Mas foi porque ele chamou. Como é que Paulo, o cara que estava inserido na fé judaica como ele estava, pegou tudo aquilo, deixou de ladinho aqui, trocou a forma de usar para abençoar vidas, e hoje a gente está falando sobre ele aqui. É o contraste que a gente vê de uma vida relevante de Paulo e o inchaço de número que o Evangelho tem proporcionado. É de gente que toma decisões de não ter reserva para Deus, de se relacionar com Ele de forma intensa, de se entregar a Ele. E eu agora me apresento, não é simplesmente por fim metodológico, não. É para te dizer que também, que você, que se sente chamado por Deus, que já foi alcançado por Deus, é que você entenda a sua importância. Porque quando eu digo que sou cristiano, casado com Carol, que mora no Recreio dos Bandeirantes, estou na IB Marapendi, sabe o que eu acabei de dizer? Eu estou num lugar, inserido num contexto que o André não está. O André está num lugar, inserido num contexto, ele é uma pessoa, uma formação que eu não estou. E como é que a gente fica relevante?
Porque esse cara representa Cristo onde ele está. Eu represento onde eu estou. E aí o número que é inchado, ele não precisa nem ser grande, mas ele é transformador. Eu não sei onde você está, eu não sei onde você nasceu, mas eu sei que lá é teu lugar, de ser representante do reino que já chegou, de ser representante de Cristo, a sua maneira, como a tua relação com Deus te aflorou, com os saberes que a vida te deu. Coloque sua vida, como Paulo fez, à disposição dele, sem reservas, indo a todos que você alcança e que passa na sua vida, porque esses não passam na minha, esses não passam na vida do Marquinhos. Ele precisa ser relevante para aqueles que passam na vida dele, e eu para aqueles que passam na minha vida. E a gente começa a ser diferente, não mais esse número inchado, irrelevante, quando a gente assume isso. Nós somos dele. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu a todos chama, porque tu se importa com todos e a todos quer ir. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia tu nos alcançou com teu amor. Um dia, Senhor, tu fez de nós novas criaturas. E hoje é mais um dia de encontro. Hoje é mais um dia, Senhor, em que estamos na tua presença para te dar outra resposta, como pássaros no seu dedo, Senhor. Nós queremos ficar. Nós queremos ficar, Senhor, não para ser um número. Nós queremos ficar para representar o Senhor onde estamos. Para representar o Senhor de forma potente, como é o teu poder, o poder do amor, o poder transformador, onde nós estamos inseridos. Meu Pai querido, tu sabes, Pai, cada história que está aqui nesse lugar, cada história de transformação e cada história que precisa ser transformada. Nós te pedimos nessa noite, Senhor, que cada coração aqui, Senhor, seja preparado para assumir a sua responsabilidade, porque nós sabemos que tem alguma coisa errada. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, que tu possa fazer toda a diferença através de nós. Que nós possamos, Senhor, usar tudo, todas as ferramentas da nossa vida, porque não foi à toa. Não foi à toa a minha caminhada no futebol e tudo que eu pude aprender graças a Ti. Não é à toa a caminhada de cada irmão e irmã que está aqui nesse lugar. Cada saber, cada coisa construída pode ser utilizada para a Tua honra e glória. E assim nós queremos fazer a cada dia, para que não sejamos somente uma estatística, para que nós sejamos a verdadeira transformação que há na Tua presença e no reino que aqui já está. Somos gratos em Teu nome. Amém e amém.